Bem, vamos calcular esse limitezinho aqui cabuloso. Então, a primeira observação que a gente faz é a seguinte: não dá para substituir o x simplesmente por 1 sobre raiz de 2, porque aqui daria zero. E em cima, se você olhar 2x aqui e colocar 2 vezes 1 sobre raiz de 2, e isso multiplicando a raiz de 1 menos 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, né? Você vai ter que 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é igual a meio. Então aqui vai dar 1 menos meio, que vai dar meio, né? Então você vai ficar com 2 sobre a raiz de 2. E aqui vai dar a raiz de meio. E a raiz de meio, bem, a raiz de 1 é 1. E embaixo fica a raiz de 2. Então isso vai ficar 2 em cima e 2 embaixo. Então vai dar 1. Ora, então o cosseno a menos 1, né, que é o arco cosseno aplicado em 1, que é o que vai dar aqui se eu substituir por 1 sobre raiz de 2. Então o cosseno a menos 1 de 1 é 0, né, porque o cosseno de 0 é 1. Então, em cima vai dar 0 também. Então vai dar 0 no numerador, vai dar 0 no denominador. Portanto, a gente tem que procurar uma outra estratégia. Não dá para simplesmente substituir por 1 sobre raiz de 2, né? Então, a estratégia clássica para resolver esse problema é o seguinte: a gente pega x igual ao seno de θ. Então, seja x igual ao seno de θ. Aí a gente olha aqui para o numerador. Vamos olhar para o numerador. Então, você vai ter o seguinte: o arco cosseno de 2x que multiplica a raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso vai ser igual, bem, ao arco cosseno. Vai ser igual ao arco cosseno de 2 vezes o x é o seno de θ. Então, seno de θ vezes a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado do θ. Ok. Acontece que 1 menos o seno ao quadrado do θ, como a gente tem da relação trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado do θ mais o cosseno ao quadrado do θ é igual a 1, então 1 menos o seno ao quadrado do θ é igual ao cosseno ao quadrado do θ. Então o que você tem aqui é o cosseno ao quadrado do θ e eu estou extraindo a raiz quadrada. Mas como eu estou com um limite do x indo para 1 sobre a raiz de 2, então a gente tem o seguinte: isso daqui na verdade pode ser calculado como sendo apenas o arco cosseno de 2 seno do θ vezes o cosseno do θ, né? Porque aqui vai ser cosseno ao quadrado do θ e eu estou extraindo a raiz quadrada do cosseno ao quadrado. E o que acontece é que quando o x vai para 1 sobre a raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, então a gente sabe que se o x vai para 1 sobre a raiz de 2, que é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 2, isso daqui nos diz, bem, se o x aqui vai para a raiz de 2 sobre 2, então o seno de θ vai ser a raiz de 2 sobre 2. Então, se o seno do θ vai ser a raiz de 2 sobre 2, o θ ele vai estar se aproximando de π sobre 4. Π sobre 4. Então, se está se aproximando de π sobre 4 pela direita, né? Está se aproximando do π sobre 4 pela direita, então isso daqui são valores positivos, portanto eu posso extrair a raiz quadrada do cosseno ao quadrado sem me preocupar com o sinal. Bem, aí quando eu faço isso, o que eu consegui aqui foi 2 seno θ cosseno θ. Ora, a gente sabe que seno de θ mais θ é igual ao seno do θ vezes o cosseno do θ, ou seja, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Só que essas duas coisas são iguais, então isso dá 2 seno θ cosseno θ.
Ou seja, o que eu tenho aqui, na verdade, é o arco cosseno do seno de 2θ, né? Do seno de 2θ. Pronto, foi aqui que eu cheguei, né? Lembrando disso daqui, lembrando que 2 seno θ cosseno θ é o seno de 2θ, né? E, além disso, né? Então, logo isso acontece, e além disso, eu tenho essa afirmação que eu fiz aqui em cima, né? Isso daqui. Acontece isso. Vou colocar aqui como complemento aqui do meu texto. Então, além disso, acontece esse fato aqui, tá? Bem, tenho essas informações, ok? Bem, então, quando olho para aqui para o seno de 2θ, a princípio não vem nenhuma ideia interessante, né, do arco cosseno do seno de 2θ. Mas, aí vem um truque tirado do bolso. Veja então que ninguém ia lembrar disso fazendo essa questão numa prova, né? Mas como a gente já tem isso no bolso, veja então que se você for calcular o cosseno de 2θ menos π sobre 2, é o cosseno da diferença, né? Isso daqui é o cosseno do 2θ vezes o cosseno do π sobre 2 mais o seno do 2θ vezes o seno do π sobre 2. O que acontece é que o cosseno do π sobre 2 ele é 0 e o seno do π sobre 2 é 1. Ou seja, a gente acabou de mostrar que cosseno de 2θ menos π sobre 2 é igual ao seno de 2θ. Seno de 2θ. Ou seja, isso daqui, né, o arco do seno de 2θ, ele vai ser o arco cosseno, né, do seno de 2θ vai ser o arco cosseno do cosseno de 2θ menos π sobre 2. Então, eu posso concluir, portanto, que isso tudo que eu calculei aqui, o arco cosseno de 2θ, melhor, do seno de 2θ, ele é igual ao arco cosseno do cosseno de 2θ menos π sobre 2. Ora, mas como essas coisas aqui são funções inversas, né? O arco cosseno e o cosseno são funções inversas, né? Arco cosseno é o cosseno a menos 1. Então, isso resulta em 2θ menos π sobre 2. Aí a gente volta para o limite. Depois de fazer todo esse trabalho, com todos esses truques, a gente volta para olhar para o limite. Então, vamos para o limite, né? Vamos voltar para o limite. Bem, dessa forma, vamos trazer o limite para cá, né? Vamos fazer uma cópia, né? Então, como é que a gente faz para fazer uma cópia aqui? Deixa eu trazer mais para cá. E vou fazer uma cópia aqui desse limite. Ctrl C, Ctrl V. Trazer essa cópia para cá. Então, dessa forma, o que eu quero é o seguinte. Trazer este limite aqui para baixo. Então, dessa forma, esse limite aqui inteiro, ele vai ser o quê? Então, pelas contas que nós fizemos até agora, isso daqui vai ser o limite. Bem, quando x tende para 1 sobre a raiz de 2, então o θ tende para π sobre 4 pela direita. E aí o arco cosseno disso tudo daqui, a gente fez as contas e deu 2θ menos π sobre 2. Bem, aí como fica o denominador, né? Porque o numerador fica isso. E o denominador? Bem, o denominador é o x,
que é o seno de θ, né? O x, que é o seno de θ, porque nós chamamos assim, seno de θ, menos, aí aqui é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2 a gente pode chamar de seno de π sobre 4, né? Raiz de 2 sobre 2 é o seno do π sobre 4. Bem, aí isso vai ser igual ao seguinte, aqui você tem uma diferença de senos, né? Aí existe uma formulazinha que a gente estuda no ensino médio, que é a transformação da soma ou da diferença em produto. Então, essa fórmula diz que se eu tenho o seno de um arco menos o seno de um outro arco, eu posso escrever como 2 vezes o seno da diferença sobre 2 vezes o cosseno da soma sobre 2, tá? Então, usando esta fórmula, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui vai ser igual ao limite, quando θ vai para π sobre 4 pela direita. Bem em cima eu vou deixar 2θ menos π sobre 2. E embaixo eu vou substituir isso tudo daí por 2 vezes o seno da diferença sobre 2, né? Ou seja, de θ menos π sobre 4 sobre 2. E tudo isso multiplica o cosseno da soma, ou seja, θ mais π sobre 4. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto aqui. π sobre 4 sobre 2. π sobre 4 sobre 2. Pronto. Então, esse é o limite. Então, olhando para esse limite, a gente percebe que é bom separar em 2, tá? Então, vamos separar este limite em 2. Isso aqui é igual ao limite quando θ vai para π sobre 4 pela direita é de 2θ menos π sobre 2 sobre, vamos deixar só o seno aqui, então vai ficar seno do θ menos π sobre 4, tudo isso sobre 2. Agora, isso multiplicando o limite, quando θ vai para π sobre 4 pela direita, de 1 sobre, bem, dá para colocar aqui 2 vezes o cosseno do θ mais o π sobre 4 sobre 2. Dá para colocar assim, né? Então, é esse produto. Claro, isso se os limites existirem, né? Isso daqui é verdade se os limites existirem. Então, vamos continuar as contas para que a gente se convença de que esses limites existem mesmo, né? Porque o limite do produto vai ser o produto dos limites se os limites existirem. Ok, agora você vai notar o seguinte, que se você colocar π sobre 4 aqui, você vai ter 2π sobre 4 dividido por 2. Então, você vai ter π sobre 4. Então, este limite aqui vai ser aqui o cosseno de π sobre 4. Então, isso daqui vai ser igual. Bem, dá para a gente copiar essa primeira parte aqui, né? Isso vai ser igual a esse pedacinho aqui. Esse pedaço copiado, igualzinho, né? Vezes o limite quando θ vai para π sobre 4 pela direita, de 1 sobre, ora, você tem aqui um 2, e aí, como disse, aqui vai ser 2π sobre 4 sobre 2, ou seja, vai ser o cosseno de π sobre 4, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então, cancelo aqui o 2 e eu fico com 1 sobre raiz de 2. Então, eu posso dizer que isso tudo aqui é igual, bem, aqui deu 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso é igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica este limite. Ora, para forçar a aparecer esse limite aqui, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia
multiplicar, por exemplo, por 4 aqui, né? Colocar uma espécie de 4 em evidência aqui. Então vai ficar limite, quando θ vai para π sobre 4 pela direita, né? Aí eu dou uma forçadazinha e faço aparecer um 4 aí, escrevendo isso da seguinte maneira. 4 vezes θ menos π sobre 4 sobre 2. Por quê? Porque 4, quando eu multiplicar θ e dividir por 2, vai dar justamente os dois θs. E 4, quando eu multiplicar π sobre 4, vai dar π, certo? E o 2 vai continuar dividindo aqui, então vai dar π sobre 2. Pronto. Então, isto que está escrito aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui, com a vantagem de que aparece o mesmo argumento que eu tenho embaixo. Então, isso vai facilitar a vida, né? Porque aparece a mesma expressão. Então, vezes o seno de θ menos π sobre 4, tudo isso sobre 2. Ora, por que que isso facilitou a vida? Porque eu posso chamar esse θ menos π sobre 4, eu posso chamar ele de n, ok? Posso chamar ele de um n qualquer. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o limite de 4 vezes n sobre 2, tudo isso dividido pelo seno do n sobre 2 também, tá bom? Tudo isso dividido pelo seno do n sobre 2. Bem, isso daqui pode então ser escrito da seguinte maneira. Eu posso agora... tenho que pensar aqui para onde vai o n, né? Para onde vai o n. Aqui eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo... vale uma observação. Vou colocar como observação. Observação n igual a θ menos π sobre 4. Isso daqui, quando o θ for para π sobre 4, então isso vai para zero, né? Então isso vai para zero quando o θ for para o π sobre 4. Então vale essa observação aqui, né? Então aqui nesse caso, o n está indo para zero. Também pela direita, né? Porque se está indo para π sobre 4 por valores maiores que π sobre 4, isso daqui vai para zero por valores positivos. Então também pela direita. Então, continuando as contas, depois dessa importante observação, eu posso dizer agora que isso daqui é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes... Posso tirar aquele 4 ali, né? Tiro logo o 4. Vamos tirar o 4. E aí, bem, tirando esse 4 aqui, vou dividir por 2, vai ficar 2 raiz de 2, tá? Vai ficar 2 raiz de 2 vezes o limite, já não tem mais o 4. Vou chamar então n sobre 2 de w. E aqui seno de w, ok? E isso agora quando o w vai para onde? Bem, se o n vai para zero, então eu estou chamando de w n sobre 2. Se o n vai para zero, o w vai para zero. Então, vou colocar como observação também. Observação, w vai para zero quando... Vamos dizer quem é o w, né? W que é igual a n sobre 2 vai para zero quando o n vai para zero, né? E novamente, por valores positivos, né? Se ele vai por valores positivos, aqui também vai por valores positivos. Portanto, é isso que vai acontecer. Ora, então isso daqui é igual a 2 raiz de 2. Esse limite, ele pode ser escrito assim, ó. Limite, quando w vai para zero, de 1 sobre o seno de w sobre w. Ora, mas por que escrever isso assim? Bem, a gente escreve isso daí pelo seguinte, porque isso vai ser 2 vezes a raiz de 2,
E aí o limite desse quociente aqui pode ser visto como o quociente dos limites. E aí o limite do 1 é o próprio 1. E embaixo o que você vai ter é o limite quando w vai para zero, pela direita, de seno de w sobre w. E isso é conhecido no cálculo, né? Está em todo o livro, é um limite clássico. Esse limite aqui, ele é conhecido por todos nós como sendo 1, tá? Isso daqui, opa, aqui não é igualdade, aqui é uma multiplicação. Então, vezes 1 sobre o limite disso daqui, que é 1. Bem, então isso daqui vai dar como resposta 2 raiz de 2. É uma observação interessante sobre esse limite chato, né? Algumas observações. Uma delas é que não se espera que ninguém coloque isso numa avaliação, né? Colocar isso numa avaliação, o cara está lembrando de todos esses detalhes, principalmente truques como esse, ou pensar nessa substituição, não vai ser natural. Pode ser colocado como um trabalho, né, para pesquisar, fazendo pesquisa, encontrar as maneiras de fazer e chegar a essa conclusão, tudo bem, mas como uma avaliação para você fazer apressado, de última hora, não é justo com o aluno nenhum. E a outra observação é que se o limite for pela esquerda, vai mudar apenas o sinal. Na verdade, se você olhar o gráfico, vai ter uma certa simetria lá que vai deixar claro isso para você. Mas claro que você pode fazer todas essas contas aí agora pensando pela esquerda, e a única coisa que vai aparecer é que ao invés de 2 raiz de 2, vai dar menos 2 raiz de 2. Bem, acho um limite interessante para a gente apresentar, não para ser colocado como avaliação.